Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Aqui quem fala é o William, eu falo em nome do Olho da Sabedoria Universal. Hoje vamos trazer para vocês uma palestra muito especial do Divaldo Franco. Nessa palestra, ele trata um tema muito sensível e muito importante, que é o tema da depressão. Nesse vídeo, será explorado diversos fatores, como as causas, os efeitos, os sintomas. Também vai ser compartilhado diversas histórias reais que podem ajudar o pessoal que está passando por isso. E também, esse vídeo ele foi postado cerca de um mês atrás, porém o YouTube não divulgou. Então, pouquíssimas pessoas visualizaram e pessoas que estavam precisando acabaram não vendo porque esse vídeo não chegou até elas. Então é por isso que eu tomei essa decisão de estar repostando esse vídeo. Mas antes de começarmos, eu peço a sua ajuda. Por favor, deixe o seu like. O like é essencial para o YouTube. O YouTube, ele tem um algoritmo que ele interpreta o número de likes, o número de curtidas no vídeo como um sinal de relevância do vídeo. Então, quanto mais like o vídeo tem, mais ele é divulgado para as outras pessoas. Então, por isso que a gente precisa que deixe o like, além de ser totalmente gratuito e rápido, o YouTube acaba usando o like para divulgar o vídeo para outras pessoas. Então, para que esse vídeo, esse tema delicado e sensível chegue mais pessoas que estejam precisando, apareça para elas, é necessário o like. Então eu conto com a sua ajuda. Temos vídeos novos todos os dias às 2 horas da tarde, tratando de espiritualidade, autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Então são temas muito bons que todos devemos estar assistindo, né? Porque ajuda todo mundo. E além disso, tem também a possibilidade de ser membro. Por R$ 1,99 por mês, você pode ser membro do canal e ter benefícios exclusivos. Esse assunto eu vou deixar maiores detalhes na descrição do vídeo. Porém, em geral mesmo, eu gostaria só de estar pedindo o like. E vamos então ao início da palestra desse tema tão delicado e tão importante. Espero que você que esteja ouvindo, que esteja passando por isso, confie que você vai conseguir sair dessa, porque eu já tive depressão e eu consegui sair dessa. Se eu conseguir, se outras pessoas conseguiram, você consegue também. Então tenha foco e força. Vamos que a gente consegue superar isso. Neste vídeo, reúne trechos poderosos em que o mestre Divaldo Franco aborda a depressão de diferentes formas e em momentos variados. Convido você a reservar um tempo para assistir até o fim. Se não puder, pause, marque o horário e retorne quando puder. As palavras de Divaldo são de uma sabedoria profunda e certamente podem tocar seu coração e trazer algum alívio. A depressão não é fácil, mas juntos podemos combatê-la e crescer. Se puder, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda muito. Vamos ao vídeo. Espero sinceramente que ele toque seu coração. Lembre-se, você não está sozinho ou sozinha. Todos nós estamos aqui, neste planeta de provas e expiações, para evoluir através das dificuldades. A depressão é muito cruel. Quanto mais passa o tempo, mais se agravam os sintomas e ela vai se tornando quase que irreversível. Sugerimos que, como mãe, ore com ela. Pegue o Evangelho de Jesus. De acordo com a sua religião, pegue o Evangelho ou um outro livro, leia, converse, arranque-a do ensimesmamento, retire-a de ficar num canto, de isolar-se. Estimule-a a fazer alguma coisa em casa. O trabalho doméstico, há tantos labores. O psiquiatra muito querido Milton Erickson sugere que a pessoa transpire, isto é, trabalhe. Ao trabalhar fisicamente, transpirar, ela melhora porque elimina as toxinas mentais. Ele recomenda também caminhadas. Fazer uma caminhada ao lado de alguém, conversando, vale mais do que uma drágia de medicamento. Então, Freud estabeleceu as características daquilo que era chamado, então, psicose maníaco-depressiva, e que mais tarde, em um estudo mais profundo do que era então considerado como neurose, psicose,
e os estudiosos constataram que a psique não adoece, como também os nervos não adoecem, são transtornos de conduta neurótica, transtornos de conduta psicótica, abrindo espaço para, na atualidade, uma análise profunda da depressão. Vivemos, como estabelece a Organização Mundial de Saúde, o momento da depressão. Os últimos 25 anos são um quarto de século da depressão. Em uma obra publicada nos Estados Unidos, intitulada O Demônio do Meio-Dia, o seu autor, um depressivo crônico, Solomon, que é um grande e notável jornalista do The New York Times, analisa que 50 milhões de norte-americanos, por volta do ano 2000, eram portadores de transtorno neurótico profundo, de depressão. E que depois do atentado de 11 de setembro, mais de 10 milhões entrariam no mesmo transtorno depressivo até o ano 2010. Então as estatísticas revelam que a depressão tornou-se de natureza pandêmica. Mas qual a razão? Porque a ciência e a tecnologia de ponta, os avanços notáveis da inteligência e da tecnologia não conseguiram deter essa devastadora manifestação de natureza psicológica que nos aturde, que nos infelicita, que nos inquieta. Então, os estudiosos dizem que a depressão, como qualquer transtorno, tem causas profundas, particularmente na hereditariedade. Quando alguém descende do indivíduo que padeceu ou padece do transtorno de natureza depressiva, ele tem 30% de probabilidades de ser depressivo também. Mas se por acaso ambos os cônjuges, os pais, são depressivos, logo sobe a probabilidade para 70% de possibilidades de um indivíduo ser depressivo por sua vez. Então, essa estatística já nos leva à busca de uma psicoterapia preventiva, de procurar libertar-nos quase que dessa marca de natureza genética que nos vai empurrar para o poço da depressão. Também estabeleceram outros valores, aqueles de natureza endógena, além da hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, a tuberculose, a sífilis, a AIDS, a hanseníase, ou as sequelas dessas enfermidades de natureza infecto-contagiosa, proporcionando-nos, pelo choque da doença e pela falta de perspectiva da recuperação da saúde, mergulhar no abismo profundo da depressão. Mas existem outros fatores de natureza exógena, os fatores psicossociais, os fatores socioeconômicos, os fatores da afetividade. Por esta razão, denomina-se hoje este transtorno depressivo como de natureza afetiva, transtorno bipolar da afetividade, em que o indivíduo perde o contato com a realidade. E os estudos profundos da moderna neurociência vai explicar o que ocorre com o nosso organismo, principalmente com os nossos neurônios cerebrais. Hoje a nossa abordagem é em torno dos problemas da afetividade, especialmente o transtorno bipolar da afetividade, muito conhecido como depressão, ou psicose maníaco-depressiva, como era conhecido até o começo do século XXI. A depressão é hoje um dos tormentos da sociedade. É de natureza tremendamente epidêmica. Está em toda a Terra. A Organização Mundial de Saúde estabelece que existem aproximadamente diagnosticados 360 milhões de depressivos. Se considerarmos aqueles que ainda não foram diagnosticados,
e se encontram nos tormentos desse transtorno terrível, a cifra é mais assustadora. Merece considerar, no entanto, por que o homem moderno, que atingiu o macrocosmo, que penetrou no bóson de Higgs, não é feliz. Qual a razão de tanta grandeza e de tanta miséria, de tantos júbilos e de tantas dores? A depressão é um fantasma que assusta as criaturas humanas. E quase todos nós, com raríssimas exceções, experimentamos-la em determinados momentos da nossa vida. Passamos por períodos depressivos, alguns muito fortes, outros nem tanto, alguns superficiais. O próprio Carl Gustav Jung desceu ao fundo do poço, numa depressão tremenda, o que ele considerou muito útil, porque ele pôde vivenciar a tragédia do ser depressivo. Mas, com a sua genialidade, ele soube administrar aquele período difícil e dali retirou benefícios terapêuticos para salvar milhões. A depressão não é, portanto, um problema de atualidade. Ela sempre existiu, no passado com o nome de melancolia. Os gregos referem-se a essa melancolia como sendo uma punição dos deuses. Mas Aristóteles falava que Sócrates e Platão periodicamente entravam em melancolia quando se faziam inspirados pelos deuses. É que vale dizer que essa melancolia tinha duas vertentes, a punitiva e a inspirativa. A verdade é, no entanto, que o conceito de Hipócrates e mais tarde Galeno sobre a depressão tinha suas raízes numa experiência bíblica, na presença da bilis negra, que era resultado do pecado original. A tese ingênua e mitológica da Bíblia, do equívoco de Eva, do erro de Adão. Mas que através das sangrias dos vomitórios se poderia libertar o indivíduo do excesso de bilis negra. E os resultados eram lamentáveis, porque os que não morriam de desidratação permaneciam com tormento cruel. Mas a própria palavra depressão vem do latim depremere, que significa puxar para baixo. O depressivo é alguém pessimista, que perdeu o sentido da vida, é uma vida vazia. Não encontra um significado psicológico e, por isso mesmo, ele tem um comportamento muito especial. Claro, não se sabia essa ocorrência. Muitas vezes passava por preguiça, por indiferença perante os problemas dos outros, porque perde o depressivo a afetividade com os seres mais queridos. Daí ser chamada transtorno da afetividade. Exatamente por causa dos processos neuronais, das neurocomunicações, da produção das substâncias da alegria, do bem-estar, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que são fundamentais para o nosso bem-estar. Essa dopamina que é tão importante, é tão notável essa substância hormonal dos neurônios, que quando o organismo produz em grande quantidade, o indivíduo tem distúrbio de Parkinson. E quando há muita escassez, ele tem esquizofrenia. No entanto, a sua dosagem é tão equilibrada para proporcionar o bem-estar, o prazer, a alegria. O notável psiquiatra alemão, o Dr. Klein, fazendo estudo sobre a alegria, ele se refere muito à dopamina, especialmente depois de ter estudado, inclusive, tribos da Nova Guiné que ainda comiam carne crua, e de passar por outras tribos da Oceania, verificando a constituição do organismo do indivíduo e os fatores encarregados de produzir esse transtorno que a todos nos ameaça, exigindo que mantenhamos uma vida moral e mental saudável e nunca percamos o norte do nosso objetivo psicológico, para que a nossa existência seja rica
de bênçãos e nos possam facultar o trabalho de autoaprimoramento moral, para dessa maneira vivermos saudavelmente. É curioso notar que a própria Organização Mundial de Saúde define que saúde não é a falta de doença, mas é o estado de bem-estar social, emocional, psicológico e espiritual. Acrescentando também o equilíbrio socioeconômico, porque quando nos faltam os recursos para uma vida digna, nós ficamos aturdidos, não ficamos saudáveis e muitas vezes somatizamos as preocupações em transtornos emocionais ou em problemas orgânicos. Então, o que fazer diante das ameaças? Tecnicamente, nós sabemos que a depressão tem fatores endógenos, aqueles de natureza interna, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas. Mas tem também os eventos de vida, os chamados exógenos, como sendo a solidão, a ansiedade, o medo. E podemos acrescentar a rotina. Daí nós vemos muitas vezes a depressão dos aposentados, que de repente quebram aquela rotina e ficam em casa sem nenhum objetivo na vida. E entram em quadros perturbadores da depressão. A depressão tem um aspecto cruel, porque ataca em qualquer período. Ela pode ser infantil, juvenil, adulta, senil, pré-partum, pós-partum. Pode ter o caráter de um episódio único, pode ter as recidivas. E nós vamos encontrar aquela outra muito peculiar. As datas felizes da vida, o aniversário, festas de Natal, Ano Novo, Carnaval. O indivíduo faz depressão em mecanismos muito complexos da emotividade. Então, felizmente, a ciência abandonou a antiga assédia e assídia do século IV e também as punições medievais do século XII, quando a Igreja Católica considerava a depressão como sendo punição divina. A melancolia fazia que monges e religiosas, de repente, deixassem de servir, entrando nesse estado de apatia, o que constituía naturalmente, segundo as entidades teológicas, interveniência de Satanás. Claro que nos quadros da psicopatologia depressiva existem também interferências espirituais negativas, perturbadoras, de caráter obsessivo, como o Espiritismo estuda. No entanto, há aquela de natureza fisiológica, como há de natureza psicológica. Nem toda depressão é obsessão. Nem toda obsessão é depressão. Necessitamos ter muito cuidado nesses diagnósticos que alguns estudiosos do Espiritismo, inexperientes e precipitados, formulam diante de qualquer quadro, logo atirando a culpa nos espíritos sofredores, nos espíritos obsessores, fazendo diagnósticos que não correspondem à realidade. Devemos deixar para os técnicos o trabalho de bem discernir e ajudar com os nossos melhores recursos, as nossas terapêuticas, o passe, a água frutificada, as reuniões especializadas para, no caso de obsessão, termos a ventura de receber aquele perseguidor e fazer com ele a terapia da renovação, do perdão, para que abandone a sua vítima. Desta maneira, vivemos um momento de graves considerações, preocupantes em torno do problema da depressão. O depressivo não é indolente, não é preguiçoso, não está fugindo dos deveres. Simplesmente não tem a energia suficiente que os neuropeptídeos proporcionam para ele poder lutar, levantar-se pela manhã, cuidar da higiene, atender aos seus deveres mínimos que lhe constituem verdadeiros desafios. Dessa forma, a depressão merece reflexões muito profundas e nós, os espíritas, deveremos estudá-la com muito carinho para não estarmos a dar opiniões perturbadoras,
que muitas vezes complicam o caso dos pacientes, com notícias de obsessões que mais agravam a sua situação, especialmente nos transtornos da afetividade. Propõe, por exemplo, a reflexão no Evangelho de Jesus, que é um tratado de psicoterapia otimista. Porque quando lemos as parábolas, como recomendam modernos psicoterapeutas, nós descobrimos que na parábola de Jesus há um roteiro para a reflexão. E se conseguirmos desviar a nossa mente daquele transtorno momentâneo fixado, da ausência de forças, da perda de sentido existencial, nós mudamos de paisagem e logo os neurônios começam a reagir favoravelmente. Eu me lembro, por exemplo, que 2 físicos quânticos de Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wurf, que não são religiosos, fazendo uma análise do cérebro, concluíram que os nossos neurônios cerebrais, quando são estimulados por pensamentos saudáveis, pelo amor, pelo perdão, pela solidariedade, pelo bem-querer, pelas ações nobres, eles emitem ondas que podem estar carregadas de fótons. Porque os fótons são aglutinadores de moléculas, então o indivíduo desfruta de bem-estar, goza de saúde. A tese é o seu pensamento e a vida que você leva. Porque, da mesma maneira, quando o indivíduo tem pensamentos deploráveis, perturbações do ciúme, transtornos do sentimento afetivo, ódio, vingança, sede de desforço, os neurônios produzem ondas semelhantes ao elétron. E como o elétron é desagregador de partículas, naturalmente advém transtorno na produção das neurocomunicações, distúrbios cerebrais, emocionais e somatizações orgânicas. Então o Evangelho produz que fótons, ondas favoráveis ao bem-estar, pela alegria que proporcionam. O notável psiquiatra americano Milton Erickson, que era um depressivo crônico e que em Phoenix, no Arizona, ele trabalhava com pós-graduandos na sua casa, nos estados mais difíceis da sua depressão. Era muito otimista neste sentido. Ele dizia que a dele era incurável, talvez uma forte hereditariedade. Nós sabemos que teria um caráter de natureza transcendental. Quem pode avaliar os conflitos, os danos, os males que ele praticou em existência transata? Ele não era espírita, embora talvez fosse até espiritualista, pela maneira como ele tratava os pacientes. Ele narra uma das suas experiências que a mim me parece fascinante. Uma família muito rica convidou para visitar um membro desse mesmo clã, que era uma senhora viúva, numa depressão muito grave. Mas que ele não deveria apresentar-se como psiquiatra, porque na posição da família, um psiquiatra sempre era visto como cuidando de psicopatas. E eles gostariam de manter isso, ao que o Dr. Erickson reagiu, dizendo que ele não podia ser um farsante. Ele era psiquiatra e, se fosse atender a paciente, apresentar-se-ia como tal. Não tendo outra alternativa, os familiares concordaram, ele foi visitá-la. Ela o recebeu na alcova, com todas aquelas características da depressão, o desânimo, o desencanto, o mal-estar, o estado distímico. E ele disse que era psiquiatra a convite da família, porque ela estava com uma depressão, explicou naturalmente de que se tratava. E ele tinha condições de fazê-la melhorar. Bem nisso, ele gostaria que ela lhe permitisse visitar a casa, para ele ter uma ideia de como era a vida que ela levava. Ela anuiu. E ele sai com um dos funcionários e nota que a casa era toda cinza, pintada de cores muito tristes, o que denotava o estado emocional da própria paciente. Percorreu vários cômodos e, quando passou pela sala de refeições, ele percebeu que em cima de uma fruteira estavam muitos telegramas sem abrir, muitas cartas fechadas. E ele perguntou ao funcionário: mas o que é isto? Ah, doutor, são convites que ela recebe, ela nem abre. São notícias, ela não abre, não tem ânimo, não se interessa.
Ele foi adiante e depois da cozinha havia um pequeno jardim de inverno e ali violetas dos Alpes. Ela era colecionadora de violetas dos Alpes. Então o funcionário disse, é a única coisa que ela cuida. Ela somente se levanta para molhar uma vez que outra, ou para fazer uma muda, transplantar uma folha, da qual se origina um novo vaso. Ele retorna, conversa com ela e diz, muito bem. Ela pergunta, qual é o remédio que vai passar? Nenhum. A senhora não precisa de medicamento nenhum. Foi um grande prazer conhecê-la. Espero que a senhora se recupere. Ela ficou sem entender. E ele disse aos familiares, eu vou voltar lá para ter uma outra conversa. Dias depois ele voltou e disse, como passa? Ah, no mesmo, doutor. Eu venho aqui para dar-lhe um conselho. Apenas isto. A senhora é uma pessoa de alta importância em nossa sociedade. Recebe muitos convites? Ah, sim, muitos. Mas eu nem os abro. Pois não. É uma indelicadeza. A senhora não pode retribuir a gentileza das pessoas sendo descortês. É uma dama. Tem compromissos sociais e humanos. Quando receber um convite, a senhora abra-o. E tenha a gentileza de mandar um vaso de violetas. É um presente tão importante. A senhora gosta delas, as pessoas vão ficar gratificadas. E não lhe custa nada. Ela disse, bem, poderei fazer isto. Ele despediu-se novamente, dirigiu-se à família e esclareceu. Mandem todos os convites possíveis. Peçam amigos, a vizinhos, que mandem convites para aniversário, para bodas, para festas. E ela começou a receber os convites, abria e foi mandando os vasos de violetas. À medida que sucediam os dias, claro, o jardim quase desapareceu. E ela se viu na iminência de ir a uma floricultura, comprar vasos, comprar xaxim, adubos químicos. E então já levantava mais de uma vez para fazer novas mudas. E assim foi. Libertou-se da depressão. Porque saía da cama para cuidar do jardim, para mandar os vasos. E quando ela morreu, 10 anos depois, o jornal colocou um necrológio. A Dama das Violetas deixa um grande legado para todos nós. É possível que na maioria das casas da nossa cidade ela esteja presente através de um dos seus lindos vasos de violeta. Aí está uma prática modesta, simples, que é de encontrar um sentido psicológico para a vida. Uma razão de ser para viver, logo, o cérebro estimula a produção da dopamina e, por consequência, das outras substâncias. E a pessoa passa a ter melhores neurocomunicações. Encontra novamente a alegria de viver. Assim também, lendo as parábolas de Jesus. A doutora Elizabeth Lucas narra num dos seus livros algo interessantíssimo, que ela foi chamada para atender a uma abadesa que havia tido um AVC e por isso mesmo foi afastada da direção do monastério em que ela residia. Fez uma depressão profunda. E ao conversar a doutora com ela, perguntou, mas o que aconteceu na sua vida? Perdi a razão de viver. Eu era abadesa. Administrei com mão de ferro e com luva de seda esta casa. Sou uma das fundadoras da ordem e agora a vida é inútil, nesta cama, sem fazer nada. A doutora disse, mas vou lhe contar uma pequena parábola. Havia um homem que morava numa ilha e, de repente, ele se transferiu para o continente. Quando chegou no continente e as pessoas souberam que ele vinha daquela ilha, diziam, como? Como você pode ter abandonado uma ilha tão extraordinária? Um dos lugares paradisíacos da Terra. Como é possível que você abandonou aquele local encantador para vir morar no continente? A maioria de nós desejaria visitar a ilha, pelo menos por uns dias. E o homem foi ficando tão emocionado que disse, perdoe-me. Eu não sabia que era tão maravilhosa, embora morasse lá. Então a senhora está aqui, num quarto maior do que o de todas as monjas, com 2 janelas que estão bordadas de sol, com uma linda vista do jardim. É claro que a senhora está com uma pouca dificuldade,
está com alguma dificuldade de locomoção, mas está lúcida. Como é que a senhora abandona todo este conforto para se refugiar no continente da mágoa, no continente da solidão, e faz a depressão? E a religiosa pergunta, mas o que é que eu posso fazer? Conte as suas experiências administrativas. Escreva a história do monastério. Guarde uma página para a história da humanidade futura. Seja útil para o amanhã, já que as suas horas não servem mais para a senhora. Dedique-as à edificação de uma história que possa preservar o futuro de uma instituição tão nobre como este convento. Ela se reanimou, porque ela amava muito a sua tarefa. E a partir dali ela foi escrever a história do monastério. Foi muito bem recebido o livro. Mais tarde escreveu outro livro de reflexões. Então nós poderíamos vencer a depressão com alguns estímulos. As parábolas de Jesus, voltando sempre ao tema. Vários tratadores, como psicoterapeutas, como Ettore Tolle, falam de que a leitura de uma parábola do filho pródigo. Quem de nós não é, de certa forma, um filho pródigo? Vão proporcionar o bem-estar, voltar para o lar paterno depois de passarmos por todas as vicissitudes. Temos a alegria inefável de saber que nosso Pai, que é Deus, está nos esperando e voltar com imensa alegria para sair da depressão. Profundo dos transtornos sexuais. Então a ajuda de um psicanalista é valiosa. Pode ter conflitos da infância embutidos no inconsciente. Uma mãe negligente, um pai perverso, uma mãe superprotetora, uma infância atormentada. Tudo isso fica recalcado em nosso inconsciente e, de repente, ele ressuma na adolescência, na idade adulta. Um choque pós-traumático. Ficou demonstrado depois da Segunda Guerra Mundial que muitos sobreviventes do campo de concentração, dos campos de horror, de aniquilamento, tiveram depressão pós-traumática. Eles se perguntavam, eu sou responsável pela morte de muitos. Como é que eu pude sobreviver e eles não? Então é necessário que procuremos ajuda especializada do psicoterapeuta, do psiquiatra, como sendo de efeito muito grande para ir até as causas da depressão e afastá-las. São as depressões fisiológicas, psicológicas, psiquiátricas. E merece considerar também transtornos terríveis de conflitos que nós guardamos. E antes nós tínhamos o confessionário católico para fazer a catarse. Hoje nós temos que ir ao consultório médico, do psicólogo, do psicoterapeuta, para também vomitar. Quantos temos compromissos? Em um belo livro, Os Pantanais da Alma, o seu autor, eminente psicólogo norte-americano, conta uma história profundamente comovedora. Ele, de repente, recebe um telefonema de uma senhora. Sua agenda, na condição de psicoterapeuta, estava repleta. Tinha pacientes para futuros meses. E a voz lhe diz, doutor, eu necessito de conversar com o senhor. Necessito de 2 horas do senhor. Mas não quero que o senhor diga nada durante as 2 horas. Eu tenho que vomitar o que trago dentro de mim que está me matando. 2 horas do senhor. Eu lhe mandarei a minha fotografia. E espero que o senhor marque um momento para me receber por 2 horas. E ele achou aquilo curioso. O paciente necessita da orientação terapêutica. Ele necessita de uma voz amiga, do apoio técnico especializado, de alguém que consiga penetrar no fosso profundo e abra a porta para que se liberte de todos aqueles conflitos. E no dia aprazado que ele marcou, a criatura veio. Chamava-se Ilse. E ela então lhe narra que estava certo dia numa praça do mercado, na Alemanha. E então, de repente, como estavam muitos judeus, as tropas SS cercaram a praça. Eram as tropas da elite,
de Himmler, encarregadas do extermínio final, a solução final, matar todos os judeus da Europa, especialmente nos países conquistados. E então todos foram presos e ela também. Então ela começou a gritar: eu não sou judia, eu sou alemã, não sou judia. E foi empurrada num camburante: mas eu não sou judia. E um soldado disse: mas você viu demais. Você viu coisas que eu não devia. E ela foi levada para um campo de concentração na Polônia. Foi jogada lá. Mas, disse ela, o que mais me aflige foi quando nós chegamos ao campo. Uma lembrança, porque foram feitas duas filas. A fila da direita é direto para a câmara de gás e a fila da esquerda para os trabalhos forçados. Eu fui colocada na fila da esquerda e ao meu lado, na fila da direita, estava uma jovem mãe judia com uma criancinha de 3 para 4 anos. À medida que nós avançávamos, ela para a morte e eu para a vida, ela me olhou intensamente nos olhos, não podia falar, porque senão os guardas aplicavam terríveis golpes. Ela me olha e olha para a filha e empurra a menina para mim, porque estando comigo estaria salva. Então a criança olhou para mim suplicante e eu a empurrei de volta à sua mãe. E vi-as entrar na câmara de gás. Passaram-se os anos. Eu esqueci-me da cena. Terminou a guerra, eu sobrevivi. Vim morar nos Estados Unidos, em Chicago. Tornei-me bibliotecária. E certo dia que estava arrumando os velhos jornais de durante a guerra, eu vi uma foto. Era exatamente aquele momento em que eu empurrava a criança. Alguém fotografou, certamente os nazistas, eles eram muito organizados, e fotografaram o exato momento em que a criança me olhava e eu empurrei. E então estou sendo dominada pelo remorso. Eu matei aquela criança. Não consigo perdoar-me. Estou numa situação deplorável, porque aquela criança poderia ter sido salva se eu não a tivesse empurrado. Então o Dr. James Hollis olha para ela, depois de fazer essa confissão, de jogar para fora um conflito terrível, durante 2 horas, e tenta conversar. Mas eu desagradeço a gentileza do senhor me ter ouvido. Talvez agora eu melhore. E ele não teve notícias do que lhe aconteceu. Como na depressão nós necessitamos às vezes de um amigo. No passado era o confessionário. Agora nós temos necessidade do psicoterapeuta. Ele talvez com a sua habilidade vá ao fulcro do nosso problema e consiga deslindar o enigma do nosso conflito, libertando-nos. Mas outros casos mais graves, temos necessidade de um psiquiatra para podermos tomar o medicamento próprio, aquele que vai forrar os neurônios e obrigá-los a produzir as substâncias que estão carentes em nosso organismo. Há um detalhe no tratamento do distúrbio de afetividade bipolar. É que assim que a pessoa melhora, abandona o tratamento, achando que já está curado. É um engano. Não deve abandonar o tratamento porque a depressão é perversa, ela volta. Depois que passa aquele efeito, porque os produtos têm uma consequência retar, demoram-se um pouco. Então a depressão volta com toda a força. E toda recidiva é sempre desagradável e perigosa, porque pode tornar-se um problema crônico, portanto de remoção impossível, pelo menos durante esta reencarnação. Mas há um recurso valiosíssimo ao lado da leitura das parábolas, ao lado do tratamento médico, a oração. Buscar a oração, unir-se à força cósmica do universo, abrir a alma a Deus. A depressão não impede o pensamento. Então a pessoa deve reconquistar a fé, mesmo que naquele momento, pela falta das substâncias próprias para a alegria e a coragem, a pessoa suplicar por Deus, porque Jesus disse com propriedade: tudo o que pedirdes a meu Pai orando, Ele vos atenderá.
Tudo no bom sentido da palavra. Porque se entrarmos no delírio de pedirmos coisas absurdas, é óbvio que a esses pedidos não teremos a resposta que aguardamos. Então a problemática dos distúrbios da afetividade pode reduzir-se a uma mudança de comportamento emocional, ao hábito da boa leitura, ao hábito dos bons pensamentos, à mudança das paisagens emocionais, procurando cultivar, sobretudo, a sublime experiência do serviço ao próximo. Por isso que o Espiritismo tem como luminar proposta: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o amor na sua expressão mais elevada, mais sublime. E porque amamos e agimos, nós nos enriquecemos de energias que nos proporcionam o bem-estar, a saúde demorada, a alegria de viver. Em qualquer aspecto de distúrbio da afetividade, aos primeiros sinais, muito cuidado. Mas não pense que qualquer tristeza é depressão. A tristeza faz parte da nossa vida, como fenômeno de ocorrência de uma mágoa. Então viva seu momento de tristeza, viva seu momento de raiva e depois supere-o. Então, o estado saudável tomará conta de você e você poderá ser plenamente feliz. Tenho vontade de me perdoar por me sentir um mero coadjuvante na vida e por ter em mente que a depressão sempre foi companheira desde que me vi como ser humano. Mas é necessário fazer o divórcio desta companheira. E a melhor maneira de divorciar-se da depressão é amar. Comece amando-se, introjetando no seu mundo íntimo a certeza de que você veio à Terra não para ser depressivo. Como no primeiro dia apresentamos o PPS, você está apenas distraído pela depressão. Reencontre a beleza da vida. Recorde-se de Dostoiévski. O mundo será salvo pela beleza. Faça algo por você mesmo, fazendo algo por alguém. Então já está na hora não de se perdoar, mas de se libertar desta ave agourenta que é a depressão. E saia do escuro, viaje na direção do sol. Não faltam crianças drogadas para você levar um pouco de acolhimento. Não faltam idosos necessitados de uma palavra de carinho nas ruas do mundo ou nos depósitos onde se colocam os macróbios. Não é uma questão de auto-perdão. Você necessita somente de coragem para, quando sair daqui, dizer: quando eu era depressivo. Porque a depressão tem muito a ver com o histórico da nossa existência passada. E esta é a existência da libertação para o futuro. Levante-se, pois, sorria e leve com você a certeza de que Deus nos deseja para a plenitude. A depressão, o transtorno do pânico ou qualquer outro desses fenômenos desequilibradores não passam de acidentes em nossa jornada evolutiva. Desta forma, nós o adotamos como filho do coração e lhe estimulamos, e o estimulamos a que prossiga de cabeça erguida, vendo também aqui alguém que foi vítima muitas vezes das sombras do pássaro negro e graças à certeza da imortalidade, ao invés de acolher essa tristeza perturbadora, optou pela imensa alegria de viver. Porque reencarnar está muito difícil. A fila tem 14 bilhões. Quem desencarnar agora vai demorar um pouquinho para encontrar vaga. Então aproveite agora que está reencarnado neste mundo de 7 bilhões e 250 milhões.
A Terra pode agasalhar 21 bilhões de seres. É a população que Jesus reservou para o nosso planeta. Então, abandone a depressão. E não pense que quando desencarnar, pense que agora, enquanto reencarnado, tem o direito de amar, de ser amado, de sorrir, de cometer todas as bobagens do mundo. Elas também fazem parte da nossa vida. Não pode haver nada melhor do que uma queda dos outros. Pode ser a queda mais trágica, a gente acha graça. E quando é a nossa queda, nós temos dois comportamentos. Se alguém estiver olhando, a gente cai e ri. Mas se não tiver, falando, que desgraça. Então, saia da queda sorrindo, triunfante. Seja um vencedor e não um vencido. Tenho vontade de me perdoar por me sentir um mero coadjuvante na vida e por ter em mente que a depressão sempre foi companheira desde que me vi como ser humano. Mas é necessário fazer o divórcio desta companheira. E a melhor maneira de divorciar-se da depressão é amar. Comece amando-se, introjetando no seu mundo íntimo a certeza de que você veio à Terra não para ser depressivo. Como no primeiro dia apresentamos o PPS, você está apenas distraído pela depressão. Reencontre a beleza da vida. Recorde-se de Dostoiévski. O mundo será salvo pela beleza. Faça algo por você mesmo, fazendo algo por alguém. Então já está na hora não de se perdoar, mas de se libertar desta ave agourenta que é a depressão. E saia do escuro, viaje na direção do sol. Não faltam crianças drogadas para você levar um pouco de acolhimento. Não faltam idosos necessitados de uma palavra de carinho nas ruas do mundo ou nos depósitos onde se colocam os macróbios. Não é uma questão de auto-perdão. Você necessita somente de coragem para, quando sair daqui, dizer, quando eu era depressivo. Porque a depressão tem muito a ver com o histórico da nossa existência passada. E esta é a existência da libertação para o futuro. Levante-se, pois, sorria e leve com você a certeza de que Deus nos deseja para a plenitude. A depressão, o transtorno do pânico ou qualquer outro desses fenômenos desequilibradores não passam de acidentes em nossa jornada evolutiva. Desta forma, nós o adotamos como filho do coração e lhe estimulamos, e o estimulamos a que prossiga de cabeça erguida, vendo também aqui alguém que foi vítima muitas vezes das sombras do pássaro negro e graças à certeza da imortalidade, ao invés de acolher essa tristeza perturbadora, optou pela imensa alegria de viver. Porque reencarnar está muito difícil. A fila tem 14 bilhões. Quem desencarnar agora vai demorar um pouquinho para encontrar vaga. Então aproveite agora que está reencarnado neste mundo de 7 bilhões e 250 milhões. A Terra pode agasalhar 21 bilhões de seres. É a população que Jesus reservou para o nosso planeta. Então, abandone a depressão. E não pense que quando desencarnar, pense que agora, enquanto reencarnado, tem o direito de amar, de ser amado, de sorrir, de cometer todas as bobagens do mundo. Elas também fazem parte da nossa vida. Não pode haver nada melhor do que uma queda dos outros.
Pode ser a queda mais trágica, a gente acha graça. E quando é a nossa queda, nós temos dois comportamentos. Se alguém estiver olhando, a gente cai e ri. Mas se não tiver, a gente fala assim, que desgraça. Então, saia da queda sorrindo, triunfante. Seja um vencedor e não um vencido.